Saravá Umbanda, saravá meus irmãos do canal de aulas. Estamos aqui falar um pouquinho da nossa querida e amada religião de Umbanda. A espiritualidade ela é vasta, tem muita coisa para a gente falar, para a gente comentar, para a gente poder falar, olha, isso daqui vai melhorar meu entendimento sobre a espiritualidade, sobre as questões da minha mediunidade. Tudo que a gente faz dentro da religião de Umbanda, tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. E a religião de Umbanda é uma religião de magia, né? Tudo, desde acender uma vela, de utilizar do elemento da vida, a água, o incenso, as pedras e cristais que são utilizadas dentro dos nossos trabalhos. E aí o cristal tem uma coisa bem legal, né? A formação do cristal, muitos deles, né, é dos primórdios da própria ação da criação, né? E aí os átomos aglutinados. Aí eu pergunto para você, daqui é um isqueiro de plástico, um isqueiro. Deus está aqui? Se são átomos aglutinados e o átomo pulsa e tem vida, Deus está aqui. Deus está na lâmina de uma carta, Deus está na roupa que você veste, no ar que você respira. É lógico que você não vai adorar o isqueiro, né? Você vai ter a questão do bom senso. Mas, dentro dessa visão da Umbanda, Deus está em tudo. Está nos elementos e, principalmente, como é um culto à natureza, está na natureza. Então, tudo vibra dentro de uma harmonia, dentro de uma positividade que influencia as nossas vibrações. E nas nossas vibrações, o que nós temos? Aí os nossos irmãos hindus trouxeram aí os entendimentos sobre os chakras, sobre os centros de força. Então vai aparecer uma imagem aí, ó, homenzinho com os 7 chakras principais. Isso daí é o entendimento que existe energias. Essa energia se estende formando o que a gente chama de campo áurico, né? Isso daí tem gente que consegue enxergar o campo áurico dos outros, né? Que é o limite do campo vibratório da energia humana, né? Esse campo áurico, muitas vezes, ele pode estar debilitado, e se debilita principalmente por falta de água, por incrível que pareça, né? E se debilita também pela nossa forma de pensar, pelos nossos pensamentos, às vezes equivocados, né, destrutivos. A gente passa a consumir, ou a se atacar energeticamente, né? Sabe que tudo isso aí desenvolve o quê? Desencadeia doenças, desencadeia situações dentro do seu campo mental, porque quando você entra nessa neurose de ficar se cobrando, ou de ficar vivendo coisas do passado que não são boas, daí você acaba se atacando, né? É o auto-ataque, a autodemanda. Então existe esse campo áurico que influencia o campo mediúnico. O que é o campo mediúnico? O campo mediúnico ele está dentro de frequências. O campo mediúnico ele obedece ao campo mental, né? Ele se estende de acordo com o seu campo mental, o seu campo vibratório, com o seu estado de elevação e evolução. Isso daí é lógico que é muito subjetivo, mas entende-se que quanto mais purificado as nossas vibrações mediúnicas, maior é a extensão dessa bolha do campo mediúnico. Porém, se a pessoa está do outro lado do planeta, e ela entra em sintonia com a sua frequência, lembrando que frequência é única para cada ser humano, tá? É que nem digital. Se a pessoa entra em contato com a sua frequência, pegou seu nominho,
pegou sua data de nascimento, ele entra em contato com a sua frequência e ali ele pode te beneficiar através de uma oração, como também tem aquele lado obscuro da espiritualidade. Às vezes a pessoa ela pode se utilizar disso para te manipular, para te subjugar, para trazer algum tipo de prejuízo para você e benefício para alguém, né? Então isso daí existe bastante e são coisas que estão dentro desse campo, dessa magia espiritual. E a Umbanda, ela tem uma coisa bem legal, que tudo aquilo que é distorcido, tudo aquilo que é voltado aos aspectos da perversidade, a Umbanda ela veio com essa finalidade, para colocar as coisas em seus devidos lugares. Por isso que eu costumo dizer que ser médium de Umbanda é ser um médium de choque. Só que assim, aquele negócio, olha, eu sou um médium de Umbanda e tudo posso. Não, não é bem assim que funciona. A gente tem que ter o bom senso de saber primeiro, você enquanto médium, você tem que se preparar não só através da vivência da espiritualidade, se preparar através dos seus recolhimentos, dos seus assentamentos, dos vários cruzamentos que você vai receber ao longo de anos, né? Preparos, principalmente quando eu falo assentamento, o assentamento ele é valiosíssimo, porque o que vai no assentamento? Vai elementos como esses que aqui estão, né? E que ali estão aglutinadas as vibrações da força do Orixá, que está ali vibrando a força de Exu, que existem elementos ali que estão em vibração para te elevar e te proteger. E esses elementos e essas vibrações dos assentamentos, eles estão ligados aonde? Ao seu campo energético, estão ligados ao seu campo mediúnico. E essas vibrações, elas dão sustentação, porque qualquer ser ou qualquer força que entrar dentro dessa sua frequência mediúnica vai estar sendo recebido pela vibração do seu assentamento. Então é um entendimento de uma lógica de trabalho, né? Olha, médium que trabalha na unha. O que é isso daí, médium que trabalha na unha? É aquele médium que não tem um assentamento, que vai lá, coloca a guia no pescoço com toda a sua fé, faz o seu trabalho, às vezes não tem uma orientação adequada. Não quero aqui também colocar nenhum tipo de contexto litúrgico dentro de um aspecto ruim, mas é fato que se a pessoa não tiver um devido preparo e não tiver os seus assentamentos, o que vai acontecer com essa pessoa? Ele vai ficar doente, vai ficar apático, vai receber tanta carga que um dia ele vai falar assim, o que eu estou fazendo aqui? E vai para onde? Vai para outra religião. Então, são coisas que acontecem. Então, é importante você primeiro se entender enquanto ser humano. O que você quer, o que você quer, você cria um foco. Criou esse foco, olha, você quer ser feliz, você quer alcançar seus objetivos na vida, você quer constituir uma família, você tem a sua família e você quer proteger a sua família, tudo isto, né, a questão do trabalho, de você ter um progresso, de você ter caminhos abertos, tudo isso vai estar polarizado na sua espiritualidade. E a sua espiritualidade, ela tem que ser prioridade. Deus é a prioridade. Agora, se a gente não criar prioridades para se preparar, para fazer as coisas, a gente passa a ter problemas. Tá bem? E principalmente quando você tem à frente a tarefa de conduzir pessoas. Todo dirigente espiritual, como o pessoal fala, os sacerdotes, o pai de santo, a mãe de santo, tem que ter todos os seus assentamentos adequadamente feitos. Porque você só pode dar a alguém aquilo que você possui. Isso daí é fato, isso daí é lógico que se você não tiver aquela vibração
que você recebeu de alguém para você passar para o outro, você vai ter problemas. E quem segue esse grupo, né? Esse grupo acaba tendo um problema, que isso daí é um efeito cascata, né? Se o dirigente espiritual ele não se prepara, mediunicamente, ele acaba afetando aqueles que ele tenta levantar. Como eu já falei aqui em outros vídeos, um caído não levanta outro caído. Isso daí é uma tendência natural e tudo mais. Mas aquele negócio, o trabalho religioso de Umbanda, ele tem essas funções. A pessoa ela chega aqui, olha, eu quero um benzimento. Olha, eu tô com erisipela, ou não tô dormindo de noite, ou não tô bem, eu quero receber um benzimento, que é uma coisa bem simples, né? Todo religioso de Umbanda acaba se tornando um benzedor. E a pessoa, quando vai fazer o benzimento, aquela situação que está ali atuante sobre a pessoa pode ser um distúrbio do campo vibratório energético da pessoa, que lembrando que você vai desprender das suas vibrações energéticas para passar para o outro, por isso que a importância do banho de ervas, importância do assentamento mais uma vez, e você vai estar dentro do contato das vibrações mediúnicas da pessoa, que pode ser um distúrbio energético que ocasionou e lesionou o campo vibratório dessa pessoa, o campo energético, e está afetando o físico. Tá? Isso daí é dentro de uma sequência de entendimento. E pode ser também alguém que mentalizou a pessoa de uma maneira muito ruim, não precisa ser trabalho feito, não. E a pessoa recebeu aquela carga de raiva, de ódio, que instalou na pessoa aquele tipo de força, uma força contrária. Então, tudo isso, quando a gente vai trabalhar, vai colocar a mão sobre a pessoa, a gente não está colocando a mão no lado mais luminoso da pessoa, está colocando a mão no lado mais denso. Aí vem a importância do trabalho de Exu. Quando eu falo Exu, é Exu masculino e Exu feminino. Pombagira, né? Então, o trabalho de Exu, ele tem uma função que é o quê? De atuar sobre esse lado mais grotesco. As pessoas confundem muito a questão de Exu, porque a pessoa ela acaba transferindo, né, no próprio trabalho, o lado emocional dela. Tá? Médium, toma cuidado com isso. O Exu, ele é um ser organizador do caos. Tá? Ele é muito racional. Ele é organizador do caos. E toma cuidado para você, porque a gente tem uma relação com o Exu que é aquela relação próxima, né? Porque ele é terra. Ele atua dentro do nosso lado animalesco, né? Nós somos animais, porém racionais. E nós atuamos dentro dessa vibração, que é uma vibração que ela é profunda. E o Exu vem exatamente para lidar com esse tipo de vibração. Por isso que esse lado animal, né? Quando você está muito denso, recebeu um ataque espiritual, muitas vezes um animalzinho de estimação acaba absorvendo aquilo ali, às vezes transmuta e às vezes não. Às vezes o animalzinho morre porque ele absorveu do dono esse tipo de vibração. Existe, acontece. Tá? Então, assim, a gente não vamos colocar esse lado romantizado de Exu, porque Exu não tem esse lado romantizado. Exu é razão. Trabalhamos com as questões luciferianas, né? Isso daí é tão... o pessoal tem uma certa dificuldade de entender, porque busca na internet informação, vai cair no satanismo, na goética e vai dar problema. Mas assim, a questão luciferiana, em breve nós vamos estar aí com literatura sobre isso. Na verdade já está até pronto. Nós estamos aí com alguns apontamentos com a editora. Então, quando você fala da questão luciferiana, é exatamente aquela base de ação e reação. Nós, enquanto luciferianos, o que nós somos?
Nós somos voltados à verdade e ao lado racional. Não existe o aspecto de perturbar a vida do outro ou prejudicar a vida do outro, diferente do que muita gente imagina. Mas é aquele negócio, o meu campo mediúnico, que está posicionado no alto, embaixo, na esquerda e na direita, para a gente poder entender. Esses 4 pontos, eles vibram no meu campo mediúnico. Quando a pessoa ela entra em sintonia para receber os benefícios da espiritualidade que um luciferiano carrega, o que a pessoa recebe? Recebe os benefícios. Quando a pessoa me ataca, ou ataca uma pessoa baseada nos aspectos luciferianos, o que a pessoa recebe de volta? O benefício. Só que é o benefício da ação e reação. Então, se ele projetou fogo, ele recebe fogo. Se ele projetou água, ele recebe água. Não que eu deseje que ele receba o mal. Entendam bem isso, gente. A pessoa recebe a cura. E isso daí é um aspecto luciferiano. Então, esse aspecto luciferiano, ele tem essa questão. O campo mediúnico de um médium que tem os seus preparos é diferente do campo mediúnico do médium que não tem. Só que daí tem outro pontinho. Para o Ortiz, eu tenho lá meu assentamento, tenho as minhas coisas tudo certinho, só que a pessoa ela não se faz valer estar na frequência da própria força que foi assentada. Eu tenho um assentamento de orixá, mas eu não acredito naquilo que está ali. Vamos colocar isso como exemplo. Eu tenho um assentamento de Exu, mas eu não acredito que o meu Exu vai me proteger. Tenho dúvida, porque isso daí acontece, tá, gente? Porque a gente vive num mundo de seres humanos encarnados, então todos nós sofremos impactos da vida. O que é o impacto da vida? Você vai ter problema dentro do seu trabalho, você vai ter problema financeiro, tá? Isso daí é uma coisa que acontece com qualquer pessoa, você vai ficar doente. Não é porque você aconteceu esses intempéries do seu caminho é que você não está protegido. Inclusive, os intempéries da vida, eles existem para a gente aprimorar o espírito. Mas eu vejo que muitas vezes a pessoa tem as suas forças assentadas, mas não dá o devido valor. Então tem essas características também, não é só ter o assentamento. É você estar na sintonia do assentamento. É você acreditar profundamente que você é capaz. É você acreditar que você vai vencer na vida. É acreditar que seus caminhos estarão sempre abertos. É acreditar que ninguém vai conseguir te atingir porque você está dentro de uma força da criação. Isso é fé. E eu creio. Eu não vou me curvar a nenhum tipo de ataque espiritual, porque inclusive pensamento que eu tenho, um ataque espiritual, qualquer pessoa que projeta um ataque espiritual, que se deu o trabalho de fazer um trabalho espiritual para mim essa está dentro de um campo infante. Uma pessoa que projeta por um trabalho espiritual alguma coisa para alguém, essa pessoa ainda está dentro de uma questão primária da espiritualidade. Então essa questão primária, olha, estou iniciando meu entendimento sobre o que é uma força. Então fiquei com raivinha de alguém e fui lá e fiz um trabalhinho. Isso daí é uma questão infante. Isso infelizmente tem bastante. Precisa de uma chupeta para pôr na boca e a pessoa fica lá. E é a grande realidade da coisa. Com toda brincadeira, é lógico, que é só para a gente ilustrar de maneira engraçada até. Mas isso daí, às vezes a pessoa se apega, olha, olha, eu já escutei inclusive, olha, a própria corrente, um demandando com o outro, isso daí não existe. Para mim, uma pessoa que tem um pensamento assim ou que faz uma coisa dessa não tem nem que estar dentro da Umbanda. Então, são características de elevação. Se você fala assim, olha, eu estou aqui dentro da Umbanda e quero me elevar e evoluir, primeiro, quais são os orixás que vibram dentro da sua doutrina? Quais são as características que eles trazem? Tirando aquilo que o pessoal coloca aí, tá? Características da divindade. Não situações humanas, que nem eles colocam por aí.
Qual que é a característica da divindade? Seja aquela característica da divindade. Não vá buscar coisas com seus guias ou com o orixá que você mesmo, com a sua força de vontade, você pode alcançar. Isso daí é um fato dentro do contexto. Então, dentro desse universo da espiritualidade de Umbanda, o que eu preciso para se tornar um umbandista? Você precisa, primeiro, acreditar que existe uma força superior e essa força vibra sobre você. Segundo, humildade. Tá? O ego, ele acaba com a pessoa. Ah, meu caboclo é isso, meu caboclo é aquilo. Ah, todos os caboclos são iguais, todos os Exus são iguais. O que diferencia aí, o diferencial é o médium. Tá? Lembrando que não é o guia que desenvolve quando você está em desenvolvimento. Quem desenvolve é o campo vibratório do médium, é o campo mental do médium. O guia não precisa desenvolver, tá, gente? Às vezes é a dificuldade que o médium tem em relação a determinadas situações da própria manifestação ou o acoplamento do campo vibratório do guia com o médium. Às vezes o médium está com o seu campo mental ainda sendo preparado. O que é ainda sendo preparado? Ainda necessitando de receber esse influxo do entendimento daquilo que é a força de um orixá. Tá? E não se abalar com as coisas da vida. Tá? Porque as coisas da vida, elas existem para que a gente possa se aprimorar. E quando o médium ele entra dentro do terreiro com esse tipo de pensamento, de querer aprender, tá? Eu já vi médium dentro do terreiro que menos de um ano, daqui a pouco ele está querendo ensinar os outros. Menos. Tá? Eu acho que a humildade, ensinar os mais velhos, eu estou querendo dizer, né? Então, assim, a pessoa tem que ter a humildade e procurar ter essas interpretações que são positivas para todos nós. Tá bem? Temos os nossos campos energéticos, como eu falei, temos o nosso campo mediúnico, que ele é vasto, e temos os poderes que regem a nossa vida. Poder de orixá, você imagina orixá, todos os orixás vibrando em uma grande coroa de luz. Essa coroa de luz, tá, é a força da própria divindade criadora. Tá? Então essa força de divindade criadora, essa coroa de luz, ela vibra sobre o ser humano. Tá? Quando você está em sintonia com todas as vibrações dos orixás, vibrando aquilo de dentro de você para com o seu semelhante e para você, tá? Não adianta você querer fazer para os outros e você não fazer para você. O que eu quero dizer com isso? Olha, toma seu banho de ervas, tenha fé, acenda a vela para o seu orixá e você mesmo não faz nada para você. Isso daí tem bastante também. Tá? Então faz para você, acredite em você e faça as coisas acontecerem. Umbanda, um culto à natureza, um culto à elevação da espiritualidade, uma grande síntese da espiritualidade, por isso que eu falo, nós não estamos polarizados apenas na questão ameríndia, ou apenas na questão africana, ou apenas na questão espiritualista, dentro desse lado universal do entendimento da espiritualidade. Não estamos polarizados nesse lado oriental ou ocidental, estamos polarizados na síntese da religião, que é aonde nós encontramos ali todas as forças que estão em África, que estão nas vibrações dos índios, que estão nas vibrações orientais, né? Então, estas vibrações, elas estão dentro da Umbanda, tá bem? Meu saravá a todos, que vocês possam pegar a aula no sentido mais positivo possível, de alerta, de atenção, de direcionamento, tá bem? Pai Ortiz, o que você falou serviu para mim, maravilhoso. Pai Ortiz, o que você falou para mim não serviu, mesmo assim acredito que serve como uma reflexão, para que você possa entender e interpretar as coisas, principalmente, gente, na questão da esquerda, tá? Vai lá pedir para Pombagira homem ou vai pedir mulher, porque isso daí não existe dentro da religião, essa submissão sexual, ela não existe dentro da religião de Umbanda, tá bom? Meu saravá a todos. Gostou da aula? Aperte o sininho,
compartilhe o vídeo e se inscreva em nosso canal.